Vamos então às análises econômicas dessas medidas do atual governo. A repercussão inicial para as primeiras decisões do governo Lula não foi positiva. E quem vai explicar melhor para a gente esse cenário é a nossa analista de economia, Camila Abdelmalak, que chega agora ao vivo. Camila, boa noite. O que aconteceu com o mercado financeiro nesta segunda-feira diante de todos esses acontecimentos? Boa noite, Rica. Ano novo, governo novo, mas velhos fantasmas. Os números do fechamento do mercado financeiro no primeiro dia útil de 2023 são praticamente explicativos. A Bolsa mostrou uma queda de 3%, fechou no patamar de 106 mil pontos. A gente viu uma desvalorização do real em relação ao dólar. Em 2022, o dólar fechou cotado a R$ 5,28. Então, a gente viu no fechamento dessa segunda-feira o dólar em R$ 5,35. E também uma forte desvalorização dos papéis das estatais. Banco do Brasil, que perdeu 4,2%, a Petrobras com uma queda de 6,45%, e isso tudo por conta das sinalizações do novo governo. A gente sabe que tem aí a preocupação com o crédito subsidiado, que acaba afetando os bancos estatais, a questão de utilizar os bancos públicos para fazer políticas econômicas. Em relação à Petrobras, a revogação da privatização acabou trazendo cautela em relação às ações dessa estatal e também a preocupação com o futuro da condução da política de preços. Isso porque os investidores olham para um passado que não é tão distante assim no governo Dilma e lembram da política de congelamento de preços, que levou aí a um prejuízo bilionário da Petrobras em conjunto com uma série de ingerências em relação a essa companhia. Só para a gente resgatar da nossa memória, a Petrobras, o título de empresa de petróleo mais endividada do mundo, chegou a mostrar um prejuízo, uma dívida de 300 bilhões de reais, muito maior do que o valor de mercado da empresa na época. Então, toda essa incerteza vem depreciando os papéis das estatais, mas não para por aí, porque o discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez uma crítica em relação ao teto dos gastos, falou que o teto dos gastos é uma estupidez, e isso não soa bem no ouvido dos investidores. Há uma grande preocupação, porque o teto dos gastos é um instrumento muito importante no que diz respeito ao gerenciamento da dívida pública. Para a gente ter uma ideia em relação à importância desse instrumento, o nível de endividamento público por conta das políticas adotadas para atravessar a pandemia chegou a 89% do PIB, e graças a esse instrumento, atualmente, segundo os últimos dados do Banco Central, a gente chegou com um nível de endividamento de 74,5% do PIB. Então, é muito importante esse instrumento. Não saber o que vai acontecer, qual que vai ser a nova proposta do governo, traz preocupação. Maior incerteza significa uma taxa de juros elevada, período prolongado, e isso acaba aumentando a taxa de desconto das ações, porque indica um cenário econômico desaquecido, menos lucro para as empresas, e a gente vê o mercado acionário sem prejudicado e sofrendo as consequências, Liv. Então, a gente tem um primeiro dia útil muito negativo no mercado financeiro. Ok, Camila Abdelmalak, que vai seguir acompanhando a repercussão dessas primeiras decisões do novo governo e vai trazer todas as análises para a gente aqui no Jornal Jovem Pan.